Vamos de bastidor no Bastidores. Vamos trazer agora detalhes de uma conversa do presidente Lula com João Campos. Ontem, a gente adiantou no blog, ainda não consegui, no meio de tanta informação, trazer para vocês que ia acontecer esse encontro. Ele, de fato, aconteceu ontem à noite. E aí eu trouxe agora atualizações. Está lá no meu blog e agora eu conto para vocês. O presidente Lula procurou tranquilizar o ex-prefeito do Recife, João Campos, depois da divulgação da última pesquisa Datafolha nessa quinta-feira. O levantamento, para quem não sabe, traz a governadora Raquel Lira, do PSD, com 48% das intenções de voto. Num cenário de primeiro turno, João Campos aparece com 43%. No segundo turno, numa simulação, a Raquel aparece com 41%. O ex-prefeito João Campos tem 51 versus 44. Lula e João Campos tinham já essa conversa agendada. Foi uma conversa reservada aqui em Brasília, da qual trataram também sobre o cenário, não só em Recife, em Pernambuco, mas de outras negociações que envolvem a aliança do PT e do PSB. Vale lembrar que o João Campos é hoje presidente nacional do PSB. Interlocutores me disseram que o presidente reforçou ao ex-prefeito que pretende preservar o entendimento construído até aqui entre os dois partidos e que o João Campos ficasse muito tranquilo em relação às eleições em Pernambuco. Lula reafirmou a defesa de um palanque único do PT em torno de João Campos, ou seja, reafirmou que vai apoiar João Campos. Procurou transmitir a ele a segurança diante dessa pesquisa. A conversa, como eu disse, também ia caminhar por outros palanques, nas negociações que tem hoje como principal foco a tensão do PT e do PSB em alguns estados específicos, por exemplo, Minas Gerais. O Rodrigo Pacheco disse finalmente que não vai ser candidato, que torce para que o partido encontre um candidato adequado. Ele ainda não havia dito dessa forma no ON a jornalistas que desistiu da disputa, mas foi isso que aconteceu. Isso que o Edinho Silva já tinha contado para a gente, o presidente do PT, depois daquela conversa, há 2 semanas que ele teve com o Rodrigo Pacheco, quando o Pacheco já havia lhe dado a negativa, mas no entorno de Rodrigo Pacheco havia ainda o entendimento de que isso dependeria de uma conversa com Lula, conversa que não aconteceu. Pacheco decidiu que não vai disputar o governo de Minas Gerais. Então fica aí agora o PSB e o PT com esse abacaxi, procurar um plano B. Tem toda uma preocupação, é claro, porque sem o Pacheco, até então o candidato do presidente Lula, fica uma dificuldade sobre a estratégia da construção do palanque nacional, ou seja, de um palanque no estado que viabilize também a eleição de Lula, um palanque competitivo para lhe dar mais condições no segundo maior colégio eleitoral do país. Tem São Paulo. São Paulo eu já contei para vocês. O PT está dizendo que a escolha é por Márcio França. Márcio França é o tesoureiro, dono do cofre do PSB. E aí as lideranças do PT no estado dizem: como é que a gente vai dizer não para o Márcio? Ex-governador, dono do dinheiro do partido. Não vai. É isso que eles estão dizendo. Agora, teve uma definição já oficializada? Não teve. Tinha até uma conversa prevista do ex-ministro da Fazenda, o pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, com os 3 candidatos ao Senado, mas a situação está embolada ainda e João Campos tratou disso com o presidente Lula. Quer definir e quer que a escolha seja pelo Márcio França e não pela Marina Silva, a ex-ministra do Meio Ambiente da Rede. Tá assim um quiprocó, porque a ideia é quem sobrar vai para vice do Fernando Haddad. Fernando Haddad queria Simone Tebet, consultou a Tebet. Tebet disse: não, quero ser candidata ao Senado. Márcio França também quer ser candidata ao Senado e Marina Silva quer ser candidata ao Senado também. Então tem esse problema, são 3 aliados para 2 vagas apenas. E tem ainda a costura que o partido tenta fazer, o PT, para ampliar, para conversar com o PSD, com outras possibilidades, PDT, com gente de outros partidos para agregar na campanha do Fernando Haddad. Tem um outro ponto de atrito que me ressaltaram ontem nessa conversa do João Campos com o presidente Lula, que é um ponto de atenção para o PSB, Distrito Federal. Integrantes do partido
têm preocupação e, mais do que isso, estão chateados com o PT. Depois de um movimento pela candidatura do ex-presidente do IFAM, o Leandro Graz, aqui ao governo local. Por quê? Isso esbarra com o projeto do PSB de lançar o ex-secretário da Justiça, Ricardo Capelli. Tá um clima chato, Gustavo Uribe, tá um clima assim, e não olha... é entre nós dois, é entre o PT e o PSB, não, tá? Sexta-feira a gente só briga segunda-feira, sexta-feira a gente tá ótimo. Mas tá um clima chato, porque o PSB tá se sentindo preterido. E o PSB tá dizendo assim, o Lula precisa começar a mediar isso aqui. Né? E aí? E isso passa por um interesse particular do João Campos, que é o apoio direto do presidente Lula à sua campanha, principalmente depois da pesquisa de ontem, que ele aparece em queda. O Datafolha, Raquel Lira na frente dele no segundo turno. O PT disse que isso era esperado já. PT... Era esperado, né? Eu adoro, Aí eles falam, olha, isso não é culpa do Lula, não. Isso aqui, claro que a Raquel ia crescer, pelas nossas contas aqui também, ela ia chegar nesse patamar, já estava numa investida no interior, então esse movimento aqui a gente já esperava. Tudo bem, mas aí o João Campos está assim, eu estou fazendo tudo o que vocês me pedem, formando várias alianças, filiando quem vocês me pedem, tentando resolver impasses, né, regionais nos estados. Como é que vai ficar a minha campanha aqui? E o Lula em cima do muro até agora, né? O Lula diz para ele que o palanque é dele, mas não diz isso publicamente ainda. Pronto, que precisa dizer. Porque não quer desgastar a relação com a Raquel. A Raquel também não admite que vai apoiar o presidente, faz gestos, mas não admite. E aí, Gustavo Uribe, fica todo mundo chateado. Tá todo mundo chateado. E eu tenho outra pessoa que está chateada. Você trouxe essa informação há bastante tempo, a Tainá Falcão trouxe, que existiu um movimento em São Paulo para alijar Marina Silva da chapa de Fernando Haddad, que a preferência seria do PSB, de Simone Tebet e Márcio França. Dito e feito, Marina reagiu. A ex-ministra do Meio Ambiente, ela reagiu hoje ao movimento do PSB de tentar emplacar essas duas vagas na chapa de Fernando Haddad em São Paulo. Em uma nota oficial, aqui ao Bastidores CNN, a Marina destacou que mantém a sua pré-candidatura pela rede com, abre aspas, serenidade, espírito de diálogo e compromisso com a construção de uma frente ampla democrática, fecha aspas. Marina também ressaltou que a democracia brasileira precisa de pluralidade, que fortalece o campo democrático e amplia a capacidade de diálogo. Por que essa reação de Marina Silva? Como trouxe a Tainá Falcão, o PSB informou ao presidente Lula que pretende lançar dois nomes na chapa de Fernando Haddad para o Senado Federal, Simone Tebet e Márcio França. O movimento, caso bem sucedido, deixaria Marina fora da chapa oficial de Haddad, ou seja, Marina Silva seria lançada em uma candidatura avulsa. Nesse documento que foi enviado aqui ao Bastidores CNN, a Marina destacou que é legítimo o PSB ter uma das vagas na visão dela, mas que a segunda deve ser representada pela rede e pelo PSOL com o apoio do PDT. O PDT já anunciou apoio que ela faça parte da chapa de Fernando Haddad. Apesar desse movimento, Marina Silva tem aparecido na primeira posição nas pesquisas de intenção de voto ao Senado Federal em São Paulo. São dois partidos aliados, dois partidos que estão com Lula e Alckmin, mas que têm muito problema para resolver. Por isso que estão chamando o Lula. E aí, Lula, vamos sentar aqui e resolver com todo mundo? São todos ex-ministros do governo. São todos ex-ministros, exatamente. Então, o Haddad já tentou resolver, João Campos também já conversou, o Edinho já entrou na conversa também, mas todos querem que o Lula entre de forma mais direta para tentar solucionar essa equação. Agora é engraçado, porque ninguém quer ir para vice, né? Ninguém. Disseram que a ideia é quem sobrar vai para vice, mas ninguém quer ir para vice, todo mundo quer concorrer. E faz certo sentido, a gente não antecipa resultado eleitoral, mas a tendência é que Tarcísio de Freitas seja reeleito. A pessoa vai ficar sem cargo, para o Senado Federal ter a garantia pelo menos de um cargo.